A China, meu caro, ela quer produzir todas as mercadorias. E ela quer que os países paguem por essas mercadorias. E elas querem que elas paguem essas mercadorias com o quê? Dívida. E esse é o ponto. Se você produz tudo do mundo, você vai receber moeda. Essa moeda, na verdade, não vale nada. A gente sabe, já falamos aqui de economia, tem vários programas, inclusive especiais, que eu também já fiz, acho que o Trelli também já fez. O que a gente fala? Que a moeda nada mais é hoje do que um papel de dívida, porque ela não está lastrada em nada. Então, uma dívida que pode ser compensada para imposto, que pode ser utilizada para troca dentro de determinado país, que pode ser troca, a sua ampliação e aceitabilidade de troca entre vários países. Então, a China pode produzir o que ela quer fazer, ela quer produzir e ficar recebendo moeda, e que, na verdade, todos esses caras vão estar sendo endividados. E qual é a ideia que a China quer fazer e está começando a construir? E esse é o ponto da bonds. Quando ela tiver um superávit com alguém, com o Brasil, ela vai pegar aquela moeda que ela recebeu e ela vai emprestar, lastreado na própria moeda dela, o empréstimo. Então ela vai começar a criar o mesmo sistema de dependência econômica com os outros países. Então, é claro que existem dois motivos básicos para a China estar olhando isso. O primeiro, óbvio, ela pensa de uma maneira extremamente mercantilista. Por isso que eu volto a dizer, acabou esses especialistas, reaganistas, tatistas, esses BTGistas, não são capazes de ter uma discussão séria sobre isso, olhando um país do tamanho da China, como os caras estão fazendo, como os caras estão dominando os ecossistemas, assim como outros países também do Oriente, assim como os árabes, assim como o Vietnã, assim como a Ásia Central, assim como já mostrei Japão. Cada um tá utilizando isso, e esses caras parecem um bando de tiranossauro Rex falando sobre coisas que não acontecem mais. Parece que tem Alzheimer, não é possível. Bom, enfim, mas o que esses caras estão fazendo? A China hoje adotou uma política mercantilista. Então ela está tentando exportar para o que cada vez mais resolver o problema da crise econômica que foi criada internamente pela bolha imobiliária. Entendeu? Isso é muito claro. Ela precisa de uma política de exportação enorme para tentar sair da crise imobiliária que ela virou e criar um mercado interno. Agora, o segundo motivo é explicado até no relatório lá do Rodian Group, que é exatamente poder. A China não quer só exportar, não quer só fazer com que o mundo dependa dela em dívida, mas ela quer controlar os segmentos chaves das cadeias de suprimento de outros países. Não é que ela quer controlar a cadeia de suprimento dela, ela quer controlar a cadeia de suprimento de outros países. E uma forma de fazer isso é usar o quê? Os controles de exportação, dado que ela é produtora mundial, para subjugar esses países. O que ela vai dizer? Não vou te mandar isso não, então vou te mandar menos. Vou te mandar menos produtos, se você não se comportar direito. O que o mundo pode fazer a respeito? Como as pessoas podem, ou os países podem reagir a essa política predatória? Muito difícil. O Trump, vendo esse modelo, o Rubio e o Vance, optaram por responder com tarifas. Mas todo mundo sabe que ela tem uma eficácia limitada. Ela é um remédio, mas ela não vai resolver, de fato, o problema central. É como uma aspirina que baixa a febre, mas não vai acabar com a infecção. Entendeu? Só que ela surte efeito, sim, porque mesmo levando em consideração os bens intermediários, tá, que a China exporta para os Estados Unidos por meio de terceiros, que a gente já viu que ela faz isso, né, usando o Vietnã, usando o México, a verdade é que a participação da China nas importações americanas caiu, mesmo que ligeiramente, desde 2021, mas caiu. Isso é muito importante. Então existem ferramentas, claro, muito mais eficazes, cada vez mais, que os Estados Unidos poderiam usar para acelerar essa separação das duas economias, para reduzir a dependência da China, entendeu? Mas o problema é qual? É político. É político e também jurídico, porque a política tenta fazer isso, mas existe uma grande reação de determinados partidos políticos como democratas e progressistas. Existe a mídia, patrocinado também pela China, com operações de controle de narrativa, cognitivas, etc. E, obviamente, o sistema judiciário, que se aliou ao sistema bancário, que hoje recebe dinheiro também da China, do tráfico de drogas, e que domina os cartéis, são cartéis. Esses caras não têm interesse numa troca de um sistema soberano, porque eles vão e a volta do sistema produtivo, porque eles perdem poder. Então, obviamente, a China tem um lado mercantilista e tem um lado de poder. Esse lado de poder sensibiliza os bancos
para a mídia, né? E quem realmente controla os sistemas globais. E, obviamente, com uma aliança com o judiciário, que começa a dizer, então, que toda forma de reagir a isso aqui é inconstitucional. Por quê? Porque eles implementaram, veja, o que virou inconstitucional? Virou limitação ideológica, né? Não de princípios, não existe, mas de princípios únicos, de princípios que são imutáveis, que deveriam ser imutáveis para todo tipo de modelo econômico ou de modelo político que você queira fazer. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana, você não pode torturar alguém, você não pode ser responsável manter o devido processo legal. Esses são princípios que valem acima de qualquer sistema econômico ou modelo político que você possa estar discutindo, né? O modelo de gestão do Estado. O problema é que esses caras fizeram um pacto com os bancos que eles não querem mudar o sistema de gestão do Estado, o sistema de gestão social, a hierarquia social, e que poderia ser mudada mantendo o Estado Democrático de Direito, mantendo princípios da dignidade da pessoa humana. Mas não, os caras querem destruir qualquer sistema que não seja aquele sistema único, ideológico criado, seja econômico, seja pelo judiciário. E a partir daí eles usam como desculpa esses princípios para subverter a dignidade humana, subverter a liberdade de expressão, subverter a propriedade privada e continuar com um modelo único. Então, o problema é que você não consegue aumentar a ação para esse novo contexto geopolítico que foi criado, é porque existe uma associação extremamente perversa dentro de cada país. O Trump sofre a mesma coisa em menor escala, o Brasil é muito maior, mas que você sofre um casamento entre o sistema jurídico e o sistema bancário, entendeu? Então, como você pode acelerar a separação das duas economias? De verdade. Então, é um problema muito mais complexo para o Trump, é um problema muito complexo para o Brasil, porque o nosso sistema judiciário fez um acordo com o sistema bancário que domina o Brasil, tenta capturar governos, tenta capturar áreas para que esse pensamento, essa infraestrutura ideológica se mantenha, seja dentro do setor financeiro, seja dentro do setor jurídico. E utilizando, obviamente, como a gente falou, instituições capturadas, como você vê, Banco Central, Ministério Público, Previc, todas elas, para ser o braço de polícia dos bancos, não do Estado. Agora, muitas forças políticas perceberam isso. A Europa tem o mesmo problema. Como é que ela e outros países desenvolvidos, e nós, subdesenvolvidos, né, podemos construir processos de tomada de decisão mais racional que farão com a China, que a China tenha uma limitação na sua fome de expandir todos esses setores. Muito complexo o que está sendo discutido. Veja, uma proposta, tá? Exemplo que a Alemanha está fazendo agora, é não fazer nada e simplesmente deixar que todos os objetos físicos do mundo sejam produzidos pela China, enquanto o país se concentra único e exclusivamente no setor de serviços. É isso que a Alemanha está fazendo, entendeu? Essa é exatamente o que os caras estão fazendo. Só que isso é parte do plano da China. Eles querem que a China tenha uma vantagem comparativa na própria política industrial. Entendeu? Por quê? Porque competir com a China em qualquer setor manufatureiro hoje é extremamente complexo, são enormes subsídios do Estado. Então, por isso que o liberalismo, se você for pensar o liberalismo econômico, o que está sendo discutido aí por esses palhaços, se ele é implementado com o show no Brasil, nunca não conseguir criar uma indústria manufatureira, voltar a ter uma indústria ou já empregos verdadeiros no Brasil. Fadado ao fracasso. Por quê? Porque você tem um cara que compete com subsídios, que é extremamente competitivo, não por ser honesto, mas por ser trapaceiro, por usar de subsídios, por usar de práticas predatórias de competição, manipulação política e judiciária, e você não consegue competir com esse cara sem maturação do sistema econômico. Entendeu? Então, e qual o problema central disso? É porque toda essa análise ideológica econômica, ela é muito limitadinha. Ela vem de uma profunda incompreensão do que é o conceito de vantagem comparativa, que é o que os caras usam aí, e que, atenção Flávio, sai dessa turma do BTG, porque esses caras só aprenderam isso e repetem isso que nem papagaio, com ar de inteligência. O que os caras fazem? A teoria da vantagem comparativa, ela trata de bens que são comercializáveis. Ou seja, ela trata de quais bens comercializáveis podem ser produzidos a um custo menor, né? E por quais países? Então é o seguinte, pensa, o cara vai dizer, olha, eu tenho uma vantagem comparativa
Porque tudo na cabeça dos caras é preço, né? Mas tudo bem. Porque eu consigo produzir um bem que é comercializado, que te interessa e tal, por um preço muito menor do que você. E você é capaz de produzir um ativo, né, um bem, com um preço muito menor do que eu sou capaz. Então eu me especializo nisso, você se especializa naquilo, nós temos o livre mercado, nós trocamos isso, existe um ganho de eficiência e todo mundo é feliz. Então se eu sou melhor em fabricar televisão, você é melhor em fabricar carro, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então eu vou só fazer televisão, você faz só carro e depois nós fazemos um sistema de troca a partir do livre mercado, do livre sistema de preços, que vai ser, vai obter a informação da vontade do consumidor e do mercado a partir desse livre sistema. É muito bonito e é altamente equivocado. Por quê? Porque, obviamente, uma política industrial já não bate com o sistema de vantagem comparativa, porque já existe uma política industrial, ou seja, alguém já está criando um insumo de produção. Esse insumo de produção, essa arquitetura de privilégio, essa arquitetura de uma construção objetiva não é um bem comercializável. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender políticas industriais. Uma política industrial é algo muito fechado dentro de determinado país. E esse é o problema. Então você começa a ter uma profunda incompreensão disso. Eu concordo quando vários analistas falam sobre isso. Eu concordo plenamente com isso. A ideia de que cada país tem uma vantagem em relação a uma coisa, ela é muito forte, óbvio. Só que, na hora que você bota a política industrial, na hora que você para e fala como eu consigo ganhar daquele cara ali, você já tem uma política industrial. E isso, que é o caso da China, que tem uma política industrial muito agressiva, significa o quê? Que ela vai querer competir em tudo. Só que ninguém consegue ter vantagem comparativa em tudo. Então, se hoje ela tem 50% de toda a produção manufaturada no mundo, não é porque ela é boa na produção de 50% de tudo que é produzido no mundo, é porque ela usou uma política industrial e um comércio desequilibrado para fazer isso. Na vida real, sem ser no livrinho, no curso do Pix, o superávit comercial de um país significa que aquele comércio não é realmente equilibrado se esse superávit se permanece por tantos e tantos e tantos anos. A China, meu caro, não troca bens por outros bens, ela troca bens por dívida, como os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, também trocou bens por dívida. Não houve troca de bens por bens. Essa ideia do liberalismo, de vantagem competitiva, não aconteceu no mundo. Hoje houve troca de bens por dívida, por isso que se implementou um sistema rentista. Então esse tipo de comércio desequilibrado, baseado em finanças, não está na teoria de vantagem comparativa, que os grandes liberais ficam aí chorando e falando besteira.